Eu escrevi aqui, graça, pecado e lei. São as três palavras que as pessoas se atrapalham bastante. Agora a Bíblia é muito clara. Primeira coisa que você tem que entender. Graça é muito mais do que uma palavra, ok? Graça é muito mais do que uma visão religiosa. Graça é uma pessoa. E a pessoa, a graça, é Jesus Cristo. Quando você diz assim, nós somos salvos pela graça, você está dizendo, nós somos salvos por Jesus. Porque não tem como separar graça de Jesus, Jesus da graça. Ok? Ok, então todos nós, adventistas do sétimo dia, as pessoas evangélicas, tanto as tradicionais quanto as pentecostais ou as neopentecostais, toda pessoa que é evangélica, ela concorda que a salvação é pela graça. Inclusive nós, adventistas do sétimo dia, cremos que a salvação é pela graça, 100% pela graça. Já para ninguém ficar em dúvida, tá? Porque tem gente que fala assim, não, os adventistas falam na salvação pela lei e tudo. Quando alguém menciona a igreja adventista, a maioria já diz, ah, é o pessoal da lei, é o pessoal do sábado. Ok, nós não somos contra o sábado nem contra a lei. Pelo contrário, defendemos o sábado, defendemos a lei, mas eu quero deixar bem claro para você que a salvação é pela graça e essa é uma visão da igreja adventista com base na Bíblia, essa é parte da doutrina adventista com base na Bíblia. Então, ok, nós somos salvos pela graça. Você também concorda com isso, não concorda? Amém? Ok. Agora tem uma perguntinha para você, meu amigo. Se nós somos salvos pela graça, nós somos salvos do quê? Vai, responde. Nós somos salvos do quê? E você tem que concordar comigo que nós somos salvos do pecado. Ok? A graça me salva do pecado. Tá certo? Muito bem. Agora outra perguntinha. O que é pecado? Se você vai para o livro de 1 João 3, verso 4, ou Romanos 7, 7, ou Romanos 4, 15, ou Romanos 3, 31, você vai descobrir que pecado é a transgressão da lei. Que lei? A lei de Deus, os 10 mandamentos. Está ficando claro então para você o tema? Agora veja, nós vamos juntar os três e fazer aqui uma frase. Vamos formar uma frase que é a frase que resume toda a ideia e responde as perguntas que a maioria dos nossos amigos fizeram pelo Facebook. Então veja bem, se eu sou salvo pela graça, eu sou salvo de alguma coisa, sou salvo do pecado. E pecado é a transgressão da lei. Agora, o que acontece com muitas pessoas? É isso aqui que acontece. A maioria dos evangélicos dizem assim, a lei foi abolida. Só que quando a pessoa diz que a lei foi abolida, ela não está pensando na profundidade e na seriedade do que ele acabou de falar. Porque quando você diz que a lei foi abolida, você está falando de 10 mandamentos. Você está dizendo que não matarás foi abolido. Você está dizendo que não furtarás foi abolido. Que não adulterarás também foi abolido. Que a proibição de adorar imagens também foi abolido. Você percebeu a seriedade disso? Porque o sábado é o 4º mandamento dos 10. Dizer que a lei foi abolida é algo muito sério. Você está dizendo o seguinte, que a gente pode matar, pode adulterar, pode roubar, pode transgredir o mandamento que fala para honrar o pai e a mãe, que a gente pode cobiçar a mulher do próximo, as coisas. Você percebeu? A seriedade de dizer que a lei foi abolida vai muito além do sábado. Então as pessoas não pensam nisso, simplesmente dizem que a lei foi abolida. E isso não é verdade, porque se você tirar a lei, veja só, se você anular a lei, você vai cair no seguinte problema. Onde não há lei, não há pecado. Como diz Romanos. Romanos 7, verso 7 fala, onde não há lei, não há transgressão. Então veja, se você tirar a lei, você diz, não há mais lei. A lei foi abolida. Ok, então se a lei foi abolida, não há pecado, porque pecado é transgressão da lei. E se não há lei, não há pecado. Se não há pecado, não há graça. Para que serve a graça? A graça vai te salvar do que se não tem lei? Se você diz que a lei foi abolida, você tem que assumir e admitir que não existe pecado. Porque de acordo com a Bíblia, pecado é transgressão da lei. Entendeu? Não há pecado, não há lei. Não há lei, para que serve a graça? Entendeu? Viu a seriedade do problema? Então veja, nós cremos que a salvação é pela graça. Cremos como você crê. Só que a diferença é, nós pensamos, somos salvos pela graça. Salvos do quê? Do pecado. E o que é pecado? Transgressão da lei. Então nós entendemos que a graça não me dá o direito de transgredir a lei. A graça me dá poder para obedecer a lei. A graça me dá poder para eu vencer o pecado. Só é possível vencer o pecado pela graça.
Mas se não há lei, não há pecado. E se não há pecado, para que serve a graça? Então, na verdade, acaba sendo uma jogada, um engodo do inimigo, dizer que a salvação é pela graça e que a lei foi abolida. Isso é um dos maiores enganos do inimigo. E para você entender isso, leia Apocalipse 12:17. Você vai ver que o diabo está irado contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Veja, Apocalipse capítulo 12, verso 17. E quando você vai para Apocalipse 14, verso 12, diz o seguinte, que Deus tem um povo na terra que guarda os mandamentos de Deus sim, e que tem a fé de Jesus. Agora, é claro, ninguém pode guardar a lei por si mesmo, somente pela graça de Deus. Entendeu? Jesus ama você muito, e a mim também. E nós somos salvos pela graça. Abra o seu coração, aceite o que diz a Bíblia, seja humilde, e Deus vai te fazer muito feliz. Bem-vindo ao Facebook da Igreja Adventista.